Que beleza, já estamos ao vivo, nos preparando aqui para mais uma noite em torno da arte e da música de Brasília, no Guia Musical de Brasília. Mas é uma música que segue pelo mundo. Nós temos aqui nomes que já estão com carreiras impressionantes, né? Brasília é essa cidade que prima por oferecer estudo musical, né? E aqui tem a história da ópera, tem a história do rock, do samba, do sertanejo, da MPB. Que cidade rica! Hoje, a live do Guia Musical de Brasília entrevista Ana Carolina Rocha, uma artista potente, e nós vamos já nos preparar aqui para recebê-la. Avisando que estou no ar. A Ana está comemorando o início, né? Nós estamos no início das comemorações do aniversário da Ana. E a live do Guia tem, assim, essa honra, essa alegria de receber Ana Carolina Rocha para homenageá-la, para parabenizá-la e para falar do que ela anda fazendo por aí. A gente sabe que tem participação em festival, em julho, festival de rock, porque a Ana é rock and roll, né? Puro rock and roll. Ela faz coisas lindas também, melodiosas, lentas, mas a raiz do rock and roll está presente nela e é um rock and roll potente. A Ana Carolina Rocha é uma artista, aliás, ela é uma multiartista, e ela é uma multiartista com deficiência. Quais serão as delícias e as dificuldades? Como é que pesa essa balança aí? Então, deixa eu chamá-la para a gente começar a nossa live aqui com Ana Carolina Rocha. Guia Musical de Brasília, te vejo no guia. Bom, pessoal, eu estou chamando ela pelo Zap, enquanto ela não vem. O Guia Musical tem preparado muitos shows, muitas comemorações artísticas em torno de poetas, em torno de músicos, em torno da história da música. Dia 29 agora no Clube do Choro, a história da música da Amazônia. 80 anos de idade, 60 anos de música. O Guia Musical de Brasília faz a produção através de um convite do pessoal do Instituto da Amazônia em Brasília, que traz Adelson Santos. Para quem acompanha a música da Amazônia, claro que conhece aquela canção chamada Argumento. Não mate a mata, não mate a mata, a Virgem Verde bem que merece consideração, a Virgem Verde bem que merece consideração, em questão de Solimões, fundamental. Então, gente, a gente tem esse show no dia 29. Ana Carolina, nossa entrevistada querida, chegou. Eu tive a honra de já fazer uma assistência de produção do show dela, que foi produzido pelo Rui Godinho. Foi ali que eu vi no palco a força dessa mulher, essa multiartista. E quem tá chegando, gente, manda aviãozinho para que a história da Ana, as dores e as delícias, né? As delícias e as dificuldades de uma multiartista que tem deficiência, né? Com deficiência, e que é um furacão, um vulcão em ebulição, fazendo a gente ficar encantado com o que ela faz. Vamos abrir aqui. Já ela já vai estar com a gente. Entrar. Pronto, ela chegou. Uhul! Uhul, mesmo. E a Ana com a sua cor preferida, né, Ana? Exatamente. Estou aqui no meu fundo maravilhoso, com as minhas borboletas aqui em cima, que eu amo também. E como a gente está aqui na semana do aniversário, nada melhor começar a comemorar com a minha cor favorita. Isso mesmo. Olha, Ana, eu estava falando um pouquinho de você, antes de você entrar, da sua capacidade, né? A inteligência para
para fazer a arte que você faz. Por exemplo, as letras que você faz, as escritas, né? Assim, a parte de poesia, a parte da poesia e a parte de letrista de música, porque tem muita diferença e você dá assim a tua cara para tudo. E além disso, a sua expertise em criar também as melodias, ou seja, você faz letra e música, faz poesia, você dança, você é modelo, você representa aí uma bandeira, uma luta muito forte que eu quero que você fale para a gente. Então, hoje essa live, o Guia tem assim a honra de receber você na sua entrada no novo nível e feliz por saber de você. Vamos falar de tudo isso, vamos falar da sua participação no Forma. Então, eu quero começar com você, assim, deixando a sua palavra, o seu coração. O que você quer dizer para todos nesse momento? Isso vai ficar gravado e nós vamos colocar no feed, para esse link ser visto, vamos mandar isso para quanto é lado, né? Vamos mandar para os nossos amigos. Então, é com você agora a sua palavra de chegança. Cheguei, Brasil! Ai, cheguei, bagunçando aí a zorra toda, como diz aí, né? A letra do funk, né? Que é bem, né? Que essa letra é uma bem interessante, é uma letra para cima, né? Como ao contrário da grande maioria dos funks de atualmente, né? E, e assim, é chegar chegando, né? Eu já sou uma pessoa que eu nasci, que a minha presença já chega chegando, já chama atenção, né, por si só. Então, vamos aproveitar isso para utilizar para o bem, para utilizar para a arte, para utilizar para a cultura, né? E não para o capacitismo, para o coitadismo, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Acho tão importante porque, olha, quem não vive o que você vive, eu, por exemplo, se a gente não vai descobrir, mas assim, descobrir estudando, entendendo, se atualizando, a gente entra no capacitismo, entendeu? Então, tudo que você faz é muito importante para que você sabia que, na verdade, você está ajudando a gente, né? Entende? E você é assim, uma mulher que você fala, você não deixa a coisa correr sem você explicar, olha, não é por aí. Eu acho isso importante. Fala um pouco sobre essa coisa que você tem que chegar. E muitas das vezes você abre o caminho para tanta gente porque você tem palavra, você é muito firme. Como que você chega? Como é que é hoje em dia? Porque muitos momentos, só para terminar, eu vou chegar onde eu quero. Magoa. Como que você já consegue dominar isso e enxergar isso? Como que você faz isso acontecer? Olha, é um aprendizado de uma vida, né? Porque você tem que aprender a lidar com os olhares, com os comentários maldosos das pessoas, né? Com, com aquele olhar de, né, de que você é incapaz mesmo, né? De não dar a mínima para você, de não esperar nada de você. Então, isso foi sempre uma constante na minha vida. E, basicamente, você tem duas opções. Você tem a opção de acreditar nas pessoas, né? E se esconder, e que por muito tempo eu fiz isso com o meu lado artístico, né? Me escondi, porque as pessoas não compreendiam os meus escritos, porque, de maneira geral, as pessoas estão acostumadas a me ver alegre, e os meus escritos eram justamente a minha válvula de escape. Então, o meu lado mais sombrio estava todo ali. Então, quando as pessoas liam o que eu escrevi, as poucas com as quais eu tinha coragem de compartilhar, elas se assustavam com os meus escritos. E a pergunta que eu mais ouvia era: você tá bem? E eu falava assim: eu tô ótimo, eu já pus tudo para fora. O que estava me incomodando, eu pus para fora. E então eu fui me reprimindo, porque eu não tinha ninguém que valorizava, todo mundo achava o que eu escrevia estranho, mais estranho do que eu já era.
Então, eu falei, gente, não faz sentido. E eu fui guardando isso para mim, né? Então, guardei as minhas letras de música aí por 30 anos, algumas delas, né? 30, 25, 20 anos, muitas. E os meus escritos eu ainda conseguia maneiras de soltar do mundo. Então, eu tive um blog, uma época, né, em que eu usava um pseudônimo, que era justamente esse aqui, a Borboleta Roxa, né? Ele ainda existe em algum lugar da internet, mas está afinado e, né, não o atualizo mais há muitos anos. E ali eu colocava um pouco do que eu tivesse vontade de colocar, né? Mas eram mais crônicas da vida diária. Não era tanto poemas escritos nesse sentido, era mais essa visão crítica da vida diária. E foi muito surpreendente porque quando eu fui encerrando o blog e anunciando que eu estava encerrando, ou no momento que eu tive depressão e eu anunciei que ia dar uma pausa, e aí eu encontrava pessoas que eu não imaginava que liam o blog e que viravam para mim, não para de escrever não, eu gosto de ler o que você escreve. Poxa, Né? Porque o blog, ele não é que nem hoje, né? Que a gente tem ali as curtidas e, claro, nem todo mundo que lê tem a obrigação de estar ali dando a curtida, mas você tem noção de que as pessoas estão lendo, não estão lendo. Você tem mais ou menos uma ideia de quantas pessoas talvez estejam lendo. E no blog, não. No blog você ficava totalmente perdido. Você recebia um comentário ou outro ali, que era raro, e você não sabia. Você não sabia se aquilo estava sendo lido. Né? E o mais interessante é que, graças a esse blog, que eu recebi o meu primeiro convite para participar de uma coletânea. Sem nem saber. sem saber. Depois que eu já tinha lançado a coletânea, que eu fui descobrir que o organizador da coletânea lia meu blog. E, tá vendo, Ana? Nada é em vão, né, Ana? Nada na vida é em vão, né? E assim, e você faz tudo isso com os seus sofrimentos, com essa luta aí que você acabou de dizer que é uma construção diária de enfrentar essas coisas, de escrever, de mostrar para as pessoas isso, criando essa história também, de mostrar sua arte, mas mostrando o caminho para todos também, de como que chega em você, o que a pessoa passa ali, faz um comentário, nem imagino a semente ruim que pode ter jogado ali naquele momento, como outra também que lê e fala assim: vamos chamar essa mulher incrível para essa coletânea, porque olha como ela escreve. Tá vendo? Então nada é em vão. Mas aí, Ana, o que eu quero dizer também hoje é dessa sua luta, você não luta só por você, né? Você também é uma assumidade dentro do que você vive na sua condição física de saúde. Fala um pouquinho disso também, porque as pessoas precisam ser vistas. Bom, perfeito. Bem, eu tenho uma doença rara que se chama epidermólise bolhosa. E ela é uma doença genética, ou seja, a gente já nasce com ela, então não é uma doença contagiosa. E, basicamente, a gente nasce com um defeito genético em determinadas proteínas. A gente pode ter uma ausência total da produção daquela proteína, ou você pode ter uma produção parcial daquela proteína. Mas, né, como resultado disso, você tem um, você tem um erro no corpo inteiro. Então, né, por mais que a doença se manifeste muito visivelmente na questão da pele, na questão do corpo, né, físico, o visível, né, o externo, mas ela é uma doença que ela nos afeta internamente também, porque ela afeta toda a parte de mucosa, questão gastrointestinal, auditiva, visual, e por aí vai, muscular, óssea e tudo isso. Então, ela é uma doença realmente sistêmica, que tem vários níveis, né? São mais de 30 subtipos, então
Você tem níveis super leves, como você tem níveis gravíssimos. Eu já estou aí na ponta dos níveis mais graves, né? Uhum. E, e assim, né? Eu já fui condenada dezenas de vezes à morte. Né? Segundo as estatísticas mundiais que eu odeio, eu já era para estar morta há mais de 15 anos atrás. Poxa vida, que furacão de. A gente nem sabe dizer se aí existe uma mulher muito forte, ou, sabe? A gente não sabe dizer se é isso ou se é aquilo. Mas eu estou te falando, te pedi para falar sobre isso, porque a gente queria que as pessoas soubessem o tanto que afeta internamente a parte gastrointestinal e muscular. Porque imagina você estar sempre aqui, ó, inflamado ou infeccionado, e o seu músculo não está respondendo de uma maneira que deveria responder, e você consegue ir para um palco e cantar. Pronto, chegamos onde eu queria, me dar vontade até de emoção, eu choro é de emoção. Eu sou professora de fisiologia vocal. Como é que alguém pega essa musculatura e vai no palco e faz um show de rock and roll? É isso que eu quero saber. A pergunta que não quer calar. Não, pois é, assim, né? Para quem entende um pouco do assunto, já consegue perceber, né? É uma característica muito comum de quem tem formas mais graves da EB, a gente chama de EB para ficar mais fácil, que é epidermólise bulhosa, realmente é um nome difícil, muitas vezes até para os profissionais de saúde. É essa característica que tem a ver com anemia, tem a ver com questões hormonais, né? E tem a ver com essas questões estruturais também internas. Então, acaba que a gente não, muitas vezes não engrossa a voz o tanto que deveria engrossar, então é uma voz um tanto mais infantilizada, né? Tem essa característica comum. Acho que a única vantagem que a gente tem é a gente conseguir manter esse rostinho jovem, uma das poucas vantagens, né? E E então, assim, né, eu tenho uma série de contraturas aqui a nível bucal, eu tenho lesões orais constantes, né, eu tenho a língua presa, para a gente falar aí no popular, né, mas tudo é questão de treino. Então, mesmo tendo a língua presa, como eu comecei a estudar inglês com 5 anos de idade, eu consigo fazer todos os fonemas do inglês perfeitamente, que Então, exigem língua, né, e tudo isso, mas eu me adaptei, de alguma forma eu me adaptei e eu consigo fazer todos os fonemas sem ninguém perceber que eu tenho a língua presa, esse tipo de coisa. E o canto também foi um desafio, porque acaba que é uma forma de fisioterapia também dessa região. Então acaba que tem esse desafio também. E esse desafio de você conseguir colocar essa voz de uma maneira adequada, mesmo quando você está com uma lesão esofágica, por exemplo. pois é, olha, duas coisas para a gente falar sobre isso que você falou agora, através das lives do Guia Musical de Brasília, porque o Guia Musical de Brasília faz as lives para falar o que está acontecendo. A semana passada a gente teve com a Patrícia do Boc com o Freire Brasiliense, assim, porque estava fazendo show. A gente faz isso também. Além de mostrar o que está acontecendo, a gente também quer a história, porque o Guia Musical de Brasília é uma revista em papel que está migrando para a internet, começando a trazer para a internet as entrevistas com a história da música de Brasília e dos artistas. Então é uma honra para a gente quando alguém vem contar essa história, porque vai ficar gravado esse link aí, que é um link para um edital, para uma prova de ação artística daquele artista, mas para nós, para o Barroncas, que tem esse trabalho na vida dele, né? Porque ele é uma pessoa que busca catalogar a história. Então, você está nos dando a história, e você não também está dando a história da parte de como ir para o trabalho, como eu ir lá cantar, que é um trabalho físico. Então, também o guia quer mostrar isso, como os artistas enfrentam as dificuldades, como você sempre fala, a delícia e as dificuldades, né? As delícias e dificuldades que a arte nos dá, mas no seu caso,
Dificuldade é grande. E deixa eu te falar uma coisa, as duas coisas dessa sua fala foram para mim fundamentais para falar para as pessoas, que é você aprendeu inglês, ninguém ouve nada diferente, porque, por exemplo, gente, para quem depois, essa live vai ficar, eu sei que as pessoas depois sempre dão uma olhadinha, a gente manda os aviãozinhos também, a Ana compõe em português e em inglês, porque o inglês para ela é como português. Vou ali tomar uma água e já volto, para ela é normal em inglês e em português. Ela dá Sim. um show no palco e as letras maravilhosas. E a outra coisa, então, é isso que eu queria te dizer, a sua beleza, tanto na língua portuguesa e inglesa, que você faz de uma beleza, e você disse, né, que a voz é mais infantilizada, e você tem contraturas, e a língua presa, mas, pessoal, quem estiver vendo isso e quem depois ouvir e ver essa live, vocês precisam, quem não conhece, ouvir ela cantando. Todas as plataformas digitais, Ana Carolina Rocha, ela sai do agudo e vai no grave. E no palco também ela fez isso. No palco ao vivo, ela também fez a voz de rock and roll, que eu não sei fazer, ela lá fazendo drive. E eu, professora, nunca aprendi drive, eu sei todos os fundamentos que eu estudei bastante com o Ariel Coelho, que é um dos papas do drive, porque eu tenho alguns alunos de rock and roll. Mas eu nunca parei para estudar. A Ana, tá nem aí. Ela faz drive, ela. Então, Ana, foi muito importante que eu quero dizer para as pessoas que, pessoal, façam como ela, né? Muita gente me liga para saber o que eu faço. Faça como a Ana. Procure saber, procure estudar, procure se preparar. A Ana se prepara incessantemente. Você, por exemplo, eu estou sempre vendo o Instagram dela. A Ana está em palestra, a Ana está não só assistindo, dando palestra, mas sendo entrevistada. A Ana é sempre muito entrevistada. Por quê? Porque quando ela se deparou com a EB, o que, que ela fez? Ela sabe mais da EB do que a própria EB. Ela foi lá até o fundo. Então, ela é uma pessoa que ajuda muita gente. A Ana dança, a Ana vai para parque, a Ana vai para os eventos. E, Ana, você sabe que eu já tive com você a dificuldade que a gente tem de você estar no sol. E você vai, se prepara e vai dançar. Então, gente, é realmente, como eu disse para vocês, um vulcão que eu acho importante falar isso também, mas agora eu vou falar do que eu acho importante demais, que é que quando você lança o seu álbum, que é lindo, você depois, eu te vejo cantando em alguns lugares, e agora eu sei que você vai participar de um festival de rock em julho. Chegamos aí num negócio que a gente, sempre quando a gente lança o primeiro álbum, é lindo, mas depois é muito difícil, mas você não desiste. É igual a mim, igual meus alunos, meus amigos. A gente sabe que em algum lugar aquilo vai chegar. E agora você dá mais esse passo, você se apresenta como uma artista num festival de rock que todo mundo ama. Conta pra gente, fala um pouquinho que você está preparando lá. Perfeito, assim, realmente a gente tem, já no próprio meio do rock já tem essa dificuldade por ser mulher. Então a gente já sabe que você vai ter uma dificuldade maior ali de inserção. E principalmente sendo mulher com deficiência, porque aí as pessoas olham para você e já te rebaixam por ser mulher, já te rebaixam principalmente hoje, por eu ser uma pessoa cadeirante, né? E isso é importante falar, porque eu, por muitos anos, eu fui uma pessoa andante, mas com mobilidade reduzida. Então, eu dirigia meu carro, eu dancei por muitos anos, a nível profissional, a nível de companhia de dança, participei de diversos festivais ao redor do Brasil, então eu era uma pessoa andante. Quando você vai para a cadeira de rodas, parece que você se torna uma estátua. Você se torna algo que não, parece que não tem valor nenhum na sociedade. Né? Então, assim, você sai de um nível, né? Você já era uma pessoa com deficiência, aí você vai para um nível ainda mais baixo
na escala das pessoas com deficiência quando você se torna cadeirante. Porque, por exemplo, hoje, uma das coisas mais comuns que existem e que não acontecia antes com tanta frequência era, por exemplo, eu chego em qualquer lugar e, em geral, eu vou estar acompanhado, né? E o que, que vai acontecer? O atendente, o funcionário, seja lá quem for, ele vai começar a conversar com a pessoa que está comigo. Como se, além de cadeirante, eu fosse surda, muda, intelectualmente debilitada, de forma que eu não conseguisse falar por mim mesma. Então isso é muito triste. Ainda tem muito esse pensamento enraizado na nossa sociedade. Então, você com tudo isso, você conseguir oportunidades é um pouco mais complexo. Então, assim, uma das grandes primeiras oportunidades que eu consegui por meio de um amigão, né, que é o Manuel, que ele sempre brinca que é o meu fã número 1, né? E aí ele falou, olha, eu conheço um cara que organiza uns festivais e tal, e aí ele me passou primeiro, né, para que eu conhecesse o pessoal do Feminina Rock. Então, é um festival só de mulheres, né? E que ele tem uma filha com deficiência também. Então, quando ele me conheceu, foi outro também que me abraçou, assim, imensamente. Então, o primeiro festival que eu tive a oportunidade de participar foi o Feminina Rock. Foi muito legal, né? E que tomara que a gente consiga ter esse ano de novo, né? E aí depois eu fui conhecer o Forba, né? O Jimmy do Forba. Que aí eu conheci, por eu fazer parte da Academia Cruzeirense de Letras, ele também faz parte da Academia de Letras lá de Taguatinga, e aí ele sempre convida poetas para também estarem participando. E aí eu fui, junto com o bolo dos outros poetas da Academia Cruzeirense, para fazer as intervenções lá poéticas, né? E a partir disso, ele falou, não, eu tenho que começar a te chamar e tal. E aí, quando eu falei que eu tinha um trabalho autoral com ele, ele falou, não, eu tenho que conhecer isso daí. E aí eu já participei, né, do Forba, né? Então, essa já é a minha terceira oportunidade no Forba. Então, estou muito feliz de poder estar isso. E está sempre crescendo, sempre evoluindo dentro do festival. Então, em julho vão ter duas edições, são 2 fins de semana seguidos do Forba. Então, no primeiro fim de semana de julho, né, vai ter o Forba lá no Sesc, ali do setor comercial. E no segundo fim de semana de julho, a gente vai estar lá na Biblioteca Demonstrativa de Brasília, lá na Asa Sul. Então, Eu até vou marcar isso. Poder estar lá, né, com outros artistas do rock, né, e provavelmente, mais uma vez, eu serei a única mulher do rock lá, no meu dia, né, então eu fico muito, muito honrada, né, e também por isso, também por estar sendo, né, esse elo também, né, das pessoas com deficiência que também precisam ser vistas, né, não só como mulher, mas também como militante das pessoas com deficiência, né? E no primeiro fim de semana de julho, eu vou estar num outro festival muito bacana, que é o Tribo de Evas. Tribo de Eva. Evas, exatamente, que aí vai ser em Taguatinga. E aí é um festival de música, de dança, de poesia. E aí lá eu vou estar levando o meu trabalho poético, né? Vou estar fazendo lá performances poéticas, né? E aí esse é um evento todo feminino. Então o elenco é todo feminino, porque somos as Evas. Então, olha, Ana, todo esse pessoal que você está aí participando, essas coisas, passa meu zap para eles mandarem para a gente colocar tudo, tudo no guia, sabe? Vamos estar sempre aí colocando, porque
não pode deixar de mostrar, não pode deixar de falar. E o guia quer isso, o guia quer estar presente. O Joaquim Barroncas entrou aqui, ele sempre está dando uma entradinha nas lives, ele trabalha muito, correndo para lá, correndo para cá. E, Barroncas, parabéns pelo seu trabalho, né? E a gente faz uma reunião sempre, né? Eu e o Barroncas. E a gente tem uma lista, né, dos artistas da cidade e tal. Não é assim, vou chamar porque é bonitinho, não. A gente sabe, conversa, a gente vê, a gente olha, a gente convida. Você viu que você recebeu um convite meu lá. Você estava aquela semana, teu nome estava ali, aí você teve tanta. Gente, para fazer entrevista com a Ana não é fácil, não, gente. Vocês não têm ideia. Aí eu falei, vamos fazer assim, Ana. Quando você tiver uma segunda-feira livre, você me chama com antecedência. Por quê? Porque a Ana, ela faz tudo isso que ela faz e ela vai ela está em muitas áreas. Vocês viram música, poesia, ela está na dança, ela está modelando, ela está em palestras da parte da EB. Então, assim, é uma vida que ela não tem muito tempo para nada, não. Então, Ana, eu estou feliz que você está, porque é isso que eu falei, o teu trabalho, ele é realmente um cartão de visita para começar a entrar em festivais, e é o que vai acontecendo, e já está acontecendo. E já está acontecendo. Você é assim, você está achando esse caminho dos festivais de rock, você é a cara disso aí, pelo amor de Deus. Tudo bem, mulheres, cadeirante, tudo isso, né? Mas o seu trabalho fala mais alto. Quando a pessoa ouve o teu trabalho, dá um choque, né? Exato, exato. Dá um choque. Vocês têm que. É, Gente, ouçam. não, e é justamente isso que eu busco, né? Porque, como eu falei, né, a minha imagem já choca de uma maneira negativa. Então, acaba que a gente que tem deficiência, se a gente não quer cair no coitadismo, né, ou no capacitismo, né, explicando para as pessoas esse termo que muita gente não conhece, o capacitismo ele é o preconceito para com as pessoas com deficiência, assim como o racismo e outros preconceitos terminados em ismo. E ele justamente fala sobre essa questão da capacidade, das pessoas julgarem que você não é capaz, né? E de que as pessoas vão lá assistir e que só vão aplaudir porque, ai, que bonitinho, a mocinha com deficiência tá ali fazendo a sua artezinha. E não, tem muito artista com deficiência aí fazendo um trabalho sensacional e que precisa ser visto, que precisa ser valorizado e que precisa ser remunerado também, né? Ter o seu trabalho valorizado, porque a gente acaba, eu acho que principalmente quem tem a questão da mobilidade, a gente acaba muitas vezes tendo custos adicionais, a gente muitas vezes depende de ter um acompanhante disponível para ir. Então, muitas vezes, dependendo do evento, eu tenho que pagar uma pessoa para ir comigo. Então, assim, então isso acontece, né? E muitas vezes os locais que às vezes uma pessoa que se locomove de ônibus não consegue ir de ônibus, tem que gastar ali com um Uber. Você vai pedir um Uber, a gente tem que pedir um Uber mais caro. Então, a gente tem uma série de custos a mais que as outras pessoas não têm e não estão vendo. Então a gente precisa ser realmente valorizado como artistas que nós somos. Que a gente consegue fazer trabalhos incríveis como outras pessoas também fazem trabalhos incríveis. Nossa, e você faz um trabalho incrível, viu? Incrível. E, assim, nessa minha vida eu tenho conhecido assim cada coisa de música. Agora você tem que ver, eu vou te mandar depois. São três mulheres, 70 a mais, perto dos 80 já, que estão lançando um clipe chamado, exatamente, Geração 70 mais. Aí todo mundo está esperando, né, as três senhorinhas tomando cafezinho. É um rock and roll, Ana.
Ana, é um rock and roll e elas falam assim, tentaram fazer minha cabeça, você tem que ver que barato. Então é isso aí, eu tô vendo todo mundo assim, você é uma dessas representantes desse rock and roll feminino poderoso, sabe? Fico assim, eu que conheço todas as músicas, gente, é lindo. Minhas filhas, sempre a gente está colocando. Hoje, quando eu fui colocar, essa semana, né? Eu coloquei a, a sua chamadinha, né? Que delícia ouvir você ali, né? Então, Ana, olha, muito obrigada. Essa live, na verdade, com tudo isso que a gente falou aqui, ela tem aqui a missão de catalogar a sua presença dentro da arte de Brasília está agora no nosso feed e também para te homenagear nesse nível, porque, ô doido, né? Estamos aí numa semana de comemorações, estreando as comemorações, não é isso? Exatamente, é. Sábado eu completo aí 4.2, né, com muita vitória, com muita alegria. É claro, também muitas dificuldades que a gente passa também, Isso. mas eu tenho muito a agradecer a cada dia. E eu acredito que eu estou aqui nesse planeta, nessa vida aqui, em missão. Então, uma das minhas missões é essa, né? É levar essa mensagem por meio da arte. Né? E também, como você comentou, também tem o lado científico, o lado acadêmico, que eu também produzo, né? Artigos científicos também. Tem mais um aí que está para ser publicado, mais um internacional, né? Nossa, essa Então, mulher é. então, assim, né, de poder deixar um pouco do meu conhecimento junto com outros profissionais e para servir de informação aí para as gerações futuras, né? Então, isso é muito importante. E poder levar a minha arte, a minha fala, a minha voz, enquanto o meu corpo permitir, né? Poder levar esse trabalho para todo mundo, né? E fazer as pessoas verem que tudo é possível. Né? Para a gravação desse álbum, eu contei com 3 professores. Eu tive 3 professores, né, ali cada um na sua especialidade, trabalhando ali junto comigo, uma professora mais voltada para a questão da afinação, né, a outra professora querida de belting, um professor de drive, todo mundo ali trabalhando, cada um com os seus recursos, com as suas habilidades, para poder buscar retirar o melhor de mim, né? Buscar lapidar a minha voz da melhor forma possível. E E você arrasou é naquele show, isso, naquele lançamento. né? E eu acho que é uma alegria, né? Hoje, né? Depois de ter lançado esse álbum, eu ter o meu livro que reúne os meus poemas e as minhas letras de música em português até o momento em que foi publicado, né? Então é uma antologia aí da minha obra, que é o Improvável Joia Rara, que vocês podem adquirir entrando em contato comigo. E, e vamos ver como é que as coisas fluem. A ideia agora é conseguir fazer um outro volume aí só com os escritos em inglês, que aí é um pouco mais trabalhoso, porque a gente tem que traduzir também, né? Mas vamos ver se vai conseguir sair para esse ano ou se vai ficar para o ano que vem. Porque tem outros projetos pessoais aí também correndo. Então, vamos ver. Mas, assim, é muito isso. Assim, no momento de tristeza, no momento em que eu achei que eu não ia conseguir mais estar aqui, eu falei, gente, eu não posso ir embora desse planetinha e minha obra ficar guardada na gaveta. Então, eu comecei a colocar mais dessa obra para fora. E eu espero que todo mundo que tem oportunidade vai lá nas plataformas digitais para conhecer o álbum,
vai É aqui no meu lindo. Instagram ou na outra plataforma que você esteja para poder conhecer os meus livros, conhecer os meus poemas e poder levar para casa também. E, É isso. e é isso. Queria fazer, então, já desde já, dizer aqui que o Pietro entrou, né? Um grande poeta, Pietro Costa, Sim, um cavalheiro também. Ele escreveu duas sumidades da música, nosso apreço e carinho. Obrigada, Pietro. Eu convidei o Pietro já, vou convidar você também agora. Eu tenho feito uma vez ao mês, no máximo duas, um encontro, porque é como você disse, né? Às vezes a gente gasta mais do que ganha para promover a arte, né? Então, eu escolho um lugar interessante, mas aquilo tem que rodar, tem que ter os pagamentos das coisas, e ECAD, e todas essas coisas que a gente sabe que tem por trás da arte, né? E eu fazia música, mas eu pensei o que seria da música sem a poesia, né? E aí, conversando com uma mulher que se descobriu muito, já era poeta, né? Mas ela se descobriu é, salva pela poesia na pandemia, que é a sim. Fátima Ribeiro. Ela falou, mas você faz aqueles encontros tão gostosos, não tem um poeta. Eu falei, poxa, mas eu faço porque eu qual da música, mas realmente não tem um poeta. Por que não ter sempre um poeta sendo o homenageado naquela edição? Então, o Edmar Silva foi homenageado, a Fátima será na próxima, o Pietro foi convidado, a Cátia Brant, e lá tem tranquilo para você chegar, a acessibilidade, a gente faz no chão, dentro ao lado do Pia 21, numa salinha anexa da Galeteria Beira Lago, e a gente adquire, eu não posso fazer muita coisa, mas cada poeta que vai lá, a gente adquire um dos livros, o de maior valor daquele poeta, e claro que o poeta não vai pagar nada e nem o acompanhante do poeta, no sentido de pagar o couvert ali da noite, né? O que eu posso oferecer e eu adquiro um livro. Então, eu queria que você, quando quiser, estivesse conosco em alguma eu te passo, se você quiser, eu te passo as datas das próximas, e pro Pietro também eu tenho que passar, e você estaria conosco como uma das homenageadas também do nosso projeto. Ah, Topas? maravilha, agradeço demais o convite, Márcia. Vai ser lindo, vai ser lindo, você vai ver. E na hora que você chegar, eu vou jogar na caixa de som. Andando pelas ruas. Você vai ver. Eu vejo um futuro sem esquina. Você vai ver, eu vou tocar a música. Aí ela vai chegar, ela vem chegando. Então tá bom, olha. Que bom que você aceitou. Pietro, obrigada também por ter aceitado, que eu já conversei com ele assim, a gente estava num dos eventos de poesia. E a gente agora vai se despedir, mas dizendo, pessoal, vocês procurem Ana Carolina Rocha, dois N's nas plataformas, na sua preferida. Fiquem de olho nas minhas agendas de evento, porque em uma delas a Ana vai estar com a gente. E parabéns para você nessa Obrigada. data querida, tá? E obrigada por ter vindo. Obrigada, Márcia. Obrigada pelo convite. Obrigada, Barroncas, por esse trabalho tão lindo, né? Que não só por escrito e agora também esses registros visuais e auditivos que a gente vai ter também de vários artistas. E é isso. E é a gente divulgar a arte da nossa cidade, a gente mostrar que tem muito artista de qualidade e que às vezes está um pouquinho mais escondido ali, mas que a gente tem que valorizar. A gente tem que valorizar a nossa arte, né? Essa semana, né, aconteceu algo tão triste que eu não sei se você está acompanhando, que foram vários bares que tocam samba, né, que foram aí sofreram retaliações aí, né, com fiscalizações e multas e impedimentos e a gente, né, e eu pensei assim, poxa, no mês passado nós da Academia Cruzeirense de Letras estávamos lá no Jeito Carioca, que foi um desses, né, que foi fiscalizado e que foi um evento tão tranquilo, tão bacana, tão família,
e aí a gente pensar que acontece uma coisa dessa. Então, a Não, gente tem que valorizar a nossa arte, porque as pessoas parece que já esqueceram que na época da pandemia foi a arte que curou e que salvou todo mundo. sim. Não, e um absurdo setor de diversões é para quê? É, Assim, claro que tem em vários lugares, mas como que pode, gente? Nós temos lei, a lei, a lei que eles estão usando, na verdade, tem a lei que nos mostra a possibilidade de estar ocupando ali, fazendo sim música, né? Ah, mas olha, a gente vai vencer mais essa, o povo vai para a rua, está todo mundo já fazendo uma chamadinha, né? Para estarmos todos lá. O pessoal deixa eu aqui te mostrar. Cadê aqui? Um instantinho, Ana. Depois eu te mando, você vai ver. O pessoal está se reunindo o pessoal para está se informando. poder. Aqui, acho que eu consegui. O pessoal do Clube do Choro mandou aqui para a gente um comunicado para todo mundo se reunir, tem horário e tudo. Igual quando foi do Eixão, né? Então vamos para a rua, vamos atrás. Olha, eu vou te falar. Tem a arte, a gente fica imbecilizado. E eu acho que é isso que o povo está querendo, assim, quem que está querendo imbecilizar a gente, né, para ninguém poder pensar? Então É. vamos fazer música sim, vamos fazer arte, vamos seguir em frente, vamos fazer nossas reuniões, nossas lives e vamos lutar. E vamos dar parabéns para Ana. Parabéns para Ana. Beijo para Obrigada. você, Ana. Beijo, Márcia. Gratidão. Gratidão a todo mundo que assistiu essa live, a todo mundo que vai assistir a gravação. Né? Acompanhem também o trabalho da Márcia, porque o trabalho da Márcia é incrível também. Obrigada. Vamos nessa. Então, ó, seguindo, a gente segue conversando no Zap da nossa vida, onde eu te passo as datas e aí você, qualquer hora, vai estar lá com a gente e a gente vai curtir muito, tá bom? Tá ótimo. Abraço, Fica com abraço, um Barrão. abraço para ti também. Vai lá. Tchau, tchau. Beijão, tchau, tchau.